O Magic Kingdom tá passando pela maior transformação de sua história. E eu não tô exagerando, não é clickbait. Bom, talvez um pouquinho, mas dessa vez eu tenho provas. É literalmente a expansão mais ambiciosa da história do parque. 2 áreas completamente novas. Uma delas vai te jogar dentro de um parque nacional, habitado somente por carros. É, literalmente carros, que falam, tem família e deve ter aquele parente chato que fica buzinando na hora do almoço. E a outra vai te deixar cara a cara com os maiores vilões da história da Disney. E quando eu tô falando de vilões, eu tô falando da Malévola, do Jafar, da Úrsula, da Rainha Má e muito mais. Ou seja, a Disney vai construir uma área inteira para aquelas pessoas que sempre torceram pro lado errado do filme, sem julgamento nenhum. E tudo isso aconteceu numa área do Magic Kingdom que existia por 50 anos e muita gente nem imaginava que poderia ser substituída. Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre essas novas áreas, o que vai ser, aonde vai ser, quando vai ficar pronto e tudo que você precisa saber para planejar a sua viagem. Então vem comigo. Antes de falar do que está chegando, eu preciso falar do que foi embora, né? Porque para construir o novo Magic Kingdom, a Disney tomou 2 decisões que geraram muita coisa. Eliminar 2 das experiências mais antigas do parque, o Rivers of America e a Tom Sawyer Island, que fecharam as portas oficialmente em julho de 2025. Para quem não sabe, o Rivers of America era um rio artificial que cercava Tom Sawyer Island. Essa área era inspirada na América do século 19. As pessoas chegavam na ilha de barco e lá podiam explorar trilhas, cavernas, estruturas feitas de madeira e muito mais. Era uma área tranquila, sem as filas tradicionais e meio que um oásis dentro da confusão que era o Magic Kingdom. O Liberty Square Riverboat, o barco que circulava essa área, também encerrou suas atividades. E a Big Thunder Mountain Railroad, ela vai receber vizinhos um tanto quanto excêntricos, eu diria. E a reação dos fãs, como você deve imaginar, ela foi um pouco dividida. Muita gente, especialmente as pessoas que visitaram nos anos 70 e 80, ficaram um pouco tristes com essa notícia. Para eles foi o fim de uma área que era parte do Magic Kingdom original. Para essas pessoas, o River of America era um lugar de contemplação, um lugar de pausa dentro desse caos do Magic Kingdom. Mas por outro lado, a área ocupava um espaço enorme dentro do parque e era considerada de baixa capacidade, considerando que o parque recebe 20 milhões de pessoas por ano. A Disney precisava justificar o espaço gigantesco com uma atração que realmente chamasse as pessoas. Então a decisão foi tomada, o rio foi drenado, a ilha demolida e começou uma das maiores obras da história do Walt Disney World. Então vamos começar pela área que ocupava o antigo espaço da Rivers of America. O nome oficial é Piston Peak National Park e o tema é do universo de carros. Uma franquia da Pixar onde conta a história de um mundo habitado por carros, que tem seus próprios pensamentos, sonhos, desejos e muito mais. Basicamente é como o nosso mundo, só que sem humanos. Mas pera, essa não é a primeira área do carro na Disney. A Disneyland na Califórnia tem a Radiator Springs Racers desde 2012, uma das atrações mais bem avaliadas de toda a Disney. Então por que construir uma segunda área do carros? A resposta está no conceito. O Piston Peak National Park não vai ser nada a ver com a Radiator Springs. Ela vai ser algo totalmente diferente. Piston Peak já apareceu nos cinemas. Foi o cenário do filme Planes, Fire and Rescue, da Pixar. É um parque nacional desse universo de carros, e ele é inspirado nos maiores parques dos Estados Unidos, com árvores gigantes, montanhas com neve, cachoeiras e geysers. Um ambiente de natureza selvagem e grandiosa. Enquanto a Radiator Springs tem aquele tema de Rota 66, de cidade no meio do deserto, a Piston Peak National Park vai ser algo totalmente diferente. Vai ser uma selva grandiosa. Picos nevados, florestas densas e a natureza americana de escala grandiosa. Porém, feita para carros, né? E as atrações? Bom, a Disney confirmou 2 experiências até agora. A primeira é o grande destaque, uma corrida de rally pelas montanhas, desviando de geysers, entrando em lamaçais, escalando e descendo montanhas. Uma curiosidade interessante, a Disney realmente vai usar trilhos dessa vez. Muitas das atrações ultimamente estão usando um sistema chamado trackless, onde você acaba não vendo o trilho. Mas essa escolha da Disney, ela foi proposital. Os trilhos físicos, eles dão uma sensação mais de sacudida, dando a impressão realmente de um off-road, o que é a ideia central da atração, né? Agora imagina isso aqui, você tá num carrinho, numa corrida de rally, e aí explode um geyser na sua frente, assim, do nada, e você desvia, pula na lama e tem uma vista incrível lá de cima. E olha, se você não achou isso legal, o problema tá em você. A segunda atração, ela é descrita como mais família, que aparentemente essa atração de rally vai ser um pouquinho mais forte. Não foram revelados detalhes sobre a segunda atração, mas a proposta é clara. Uma atração onde crianças e adultos podem brincar tranquilamente. Além das atrações, como era de se imaginar, vão ter diversos restaurantes e lojas, inspirados no tema de carros, é claro. A integração visual com o resto do Magic Kingdom também vai ser impressionante. As montanhas de Piston Peak vão ser visíveis em diversas áreas do parque, ou seja, vai ter um cenário novo para suas fotos. Pra você ter ideia do tamanho do que está acontecendo ali, a Piston Peak National Park é descrita como a maior expansão desde a inauguração do parque. O tamanho das estruturas gigantescas são comparadas a ginásios profissionais de esporte. Sabe aquela estrutura que você olha e fala, nossa, como que isso cabe dentro de um parque temático? Pois é exatamente isso. Outra coisa bem interessante, a Disney fez um pedido para a South Florida Water Management District, pedindo uma aprovação de gerenciamento de 4 milhões de galões de água. Eu acho que dá para
para fazer uma piscina com tanta água. Isso faz parte da engenharia para recriar a natureza aquática do Piston Peak, incluindo cachoeiras e geysers que vão fazer parte de atrações. Para você ter noção, esses galões eles conseguem encher 6 piscinas olímpicas. Tudo isso para te convencer que você está em outro mundo. E você sabe que a Disney não brinca em serviço, né? Outra coisa bem interessante, sabe aqueles túneis secretos que os funcionários usam no Magic Kingdom? Pois é, eles vão ser expandidos para essas áreas também. Ou seja, vai colocar a obra num nível de complexidade realmente acima. Agora vamos para a área que, se me permite a opinião, vai ser a melhor área do Magic Kingdom, a Villains Land. O conceito é tão simples quanto poderoso. Imagina um lugar da Disney onde os vilões realmente renascem, onde Malévola, Hades, Úrsula não são apenas personagens que fazem aparições rápidas, mas fossem protagonistas absolutos do universo próprio, onde você pudesse sem culpa nenhuma dizer que você torce para os vilões. A Villains Land vai ser localizada depois da Big Thunder, literalmente do outro lado da montanha. E isso não é acidente, tá? Isso é só para reforçar que você tá entrando num território proibido, digamos assim. Você cruza para além das montanhas e acaba entrando no lado mais sombrio da Disney. Um pouco intimidador, mas completamente incrível. E o elenco confirmado de vilões é simplesmente surreal. Malévola, a fada má de Bela Adormecida, a vilã mais icônica da história da Disney, com aqueles chifres, aquela capa e aquela presença que só de aparecer na sala todo mundo já fica com medo. Hades, o deus do submundo de Hércules, com aquele humor ácido e aquele cabelo de fogo azul, um dos vilões mais queridos pelos fãs, em parte pelo trabalho vocal genial do original. Mas por outra parte, convenhamos que o cara tem muito carisma para ficar só como vilão. Úrsula, a bruxa do mar de Pequena Sereia, uma das mais carismáticas, mais vocalmente poderosas e mais teatrais presentes na galeria da Disney de antagonistas. A Úrsula não entra numa sala, ela ocupa a sala inteira, literalmente. Jafar, o feiticeiro de Aladdin, o homem que queria o poder acima de qualquer coisa. Rainha Má de Branca de Neve, a original, a primeira grande vilã da Disney, a mulher que iniciou tudo em 1937. Ainda tem a madraça da Cinderela, Isma de A Nova Onda do Imperador, Cruella de Vil, Capitão Gancho, Gaston, que vai ser a única pessoa na fila que tá mais animada com a própria presença do que você. Além, é claro, de Madrigothel e Chernabog. Quem é Chernabog? É o demônio gigante que aparece em Fantasia, de 1940. Uma das imagens mais poderosas e sombrias da história da animação da Disney. Uma criatura que até hoje dá arrepios em quem vê aquelas imagens dele. Aquele famoso vilão que mostra as unhas, quando ele faz assim, ó. Vamos às atrações, porque é aqui que realmente fica interessante. A atração principal vai ser o Dark Ride da Malévola. As Dark Rides, para quem não sabe, são atrações fechadas, onde tem projeção, robótica e tudo mais. Vou te dar um exemplo que você vai entender. Piratas do Caribe e Mansão Mal-Assombrada são duas Dark Rides, e quando bem executado, ela fica realmente marcante, de um jeito que outras atrações não conseguem acompanhar. O Dark Ride da Malévola está sendo construída com uma das maiores estruturas já feitas na Disney, o que dá aos Imagineers liberdade total para ser criativo quanto eles quiserem. Os rumores, e eu enfatizo, rumores, porque é claro que a Disney não confirmou nada ainda, falam em uma jornada pelo reino da Malévola, com a maldição, é claro, da Aurora, e óbvio, ela se transformando em dragão. Afinal, esse foi um dos momentos mais marcantes da animação da Disney. Agora imagina só, uma Dark Ride com a qualidade do Ratatouille e do Piratas do Caribe, mas multiplicando pela escala que vai ser esse negócio. Aí você começa a ter uma ideia do que tá por vir. A segunda atração confirmada é a montanha-russa de A Nova Onda do Imperador. O filme de 2000, protagonizado pelo Imperador Cusco e sua antagonista Isma. Eu não sei se eu tô pronunciando certo. Pra quem não se lembra, A Nova Onda do Imperador é uma comédia de animação que tem um grupo apaixonadíssimo de fãs. Cusco é o imperador egocêntrico, transformado em lhama. Isma é a vilã excêntrica, que quer o trono a qualquer custo. E Kronk é o assistente simpático que rouba todas as cenas. E que, sejamos honestos, não é exatamente um vilão, né? A montanha-russa vai ser uma coaster de família, não aquela coisa que vai te deixar de cabeça pra baixo ou acelerar de forma assustadora. É uma atração projetada para ser acessível para crianças menores e adultos juntos. A terceira grande experiência é algo totalmente diferente do que a Disney já fez até agora. Um restaurante com show temático para Hades. E eu sei o que você deve estar pensando. A Disney já tem vários restaurantes com encontro com personagem. Mas calma, que esse aqui é totalmente diferente. Você não come simplesmente vendo um personagem, tirando foto e acabou. Você come com uma experiência teatral. Ou seja, um teatro na sua frente ali. Muito louco. E o Hades é um personagem que tem tudo para funcionar desse formato. Ele é dramático, irônico e capaz de ser ameaçador e engraçado ao mesmo tempo. Uma noite no submundo com Hades é o tipo de experiência que você
vai torcer pro vilão ganhar, pelo menos uma vez na vida. Uma quarta atração ainda circula nos rumores. Ele seria uma spinner temática da Úrsula. Pra quem não sabe, uma atração spinner são aquelas que tem um eixo central e várias em volta. A famosa xícara, como o Mad Tea Party, por exemplo, no Magic Kingdom também. E vou te falar, se você pensar na Úrsula com vários tentáculos, ela tem uma estética que caberia certinho nessa atração. Aqui é onde eu preciso falar sobre algo que vai ser central para o sucesso da Villains Land, a identidade visual. E ó, vou te falar, a Disney tem um desafio interessante com essa área. Porque pensa comigo, cada vilão tem uma cor diferente, um jeito diferente, um estilo totalmente diferente. Por exemplo, a Malévola ela é mais gótica, mais verde, preto, mais medieval. O Hades ele tem um estilo mais da Grécia, ele é azul, ele não tem nada a ver com a Malévola. Então como que a Disney vai encaixar todos esses personagens juntos em uma área só? Com base nas imagens de conceito e documentos vazados em 2025, a teoria mais aceita é que eles vão usar uma paleta de cor única, que se encaixa mais ou menos com todo mundo, usando cores como roxo, preto, dourado, um pouco de azul, talvez um pouco de verde. Algo que remeta a uma área mais dark, uma área mais sombria. E ao que tudo indica, dentro dessa área vão ter meio que sub-áreas. Então a parte mais gótica seria da Malévola, a parte mais greco-romana do Hades, uma parte mais do mar assim seria da Úrsula, e por aí vai. Mas todas elas conectadas por essas cores sombrias. E o Chernabog? Acredita-se que ele vai ser posicionado como uma espécie de estátua central nessa área. Não necessariamente uma atração em si, mas uma estátua que vai ser visível para todos. Imagina só se legal se ela fosse gigantesca. Tipo assim, você tá no Magic Kingdom, olha o castelo e no fundo tá um demônio gigantesco na área mais sombria do parque. Isso ia ser espetacular. Você pode estar se perguntando, por que a Disney tá fazendo isso agora? Bom, e existem diversas respostas para isso. A primeira resposta é a competição. Seu principal concorrente, a Universal, abriu o Epic Universe, um parque temático totalmente novo. Então assim, se seu concorrente faz algo simplesmente incrível, você tem que fazer também, né? A segunda resposta é a renovação de audiência. As crianças de hoje em dia não são as mesmas de 71. Essas atrações antigas, elas estavam sendo movidas à base de nostalgia e quando o parque estava muito lotado. A Disney precisava de novas áreas que realmente chamassem o público. E a franquia de Caos continua sendo uma das mais famosas da história da Disney Plus. E os vilões? Bom, os vilões nunca saíram de moda, né? Eles têm uma base de fãs gigantesca. E agora eles vão ter o seu próprio espaço físico também. Terceira resposta é a capacidade. Magic Kingdom recebe entre 20 a 22 milhões de visitantes por ano. Com duas áreas novas com mais capacidade, os visitantes vão ficar mais tempo no parque, ou seja, mais tempo comprando sorvete do Mickey. E agora a pergunta que todo mundo quer saber, quando que vai abrir realmente? Bom, a Disney, como era de se esperar, não revelou uma data oficial. Com base em documentos vazados e permissões aprovadas, a obra tem até 2028 para ficar pronta. Mas atenção que esse é o prazo para a obra ficar pronta. Não vai ser a estreia dessas novas duas áreas. A abertura ao público deve acontecer de 2028 a 2030, com 2029 sendo o mais provável possível, né? E o que isso significa para você? Bom, se você tá planejando visitar a Disney nos próximos 2 ou 3 anos, você vai pegar o Magic Kingdom com obras. Mas pode ficar tranquilo, porque essas obras são em áreas totalmente separadas. As principais atrações, na real, todas as atrações do Magic Kingdom vão estar funcionando. E olha, vou ser bem sincero com você, com essas duas novas áreas, a fila vai ser gigantesca no Magic Kingdom. Imagina só, a Rise of Resistance da Galaxy Edge no Hollywood Studios teve 8 horas de fila para uma atração só. Agora você imagina uma área inteira nova, com personagens como Hades, Úrsula, Malévola, que são extremamente famosos. Mais uma área inteira do filme Carros. Então você já imagina o que vem por aí. Uma coisa para deixar você mais calmo, não estão demolindo o Magic Kingdom inteiro, então pode ficar tranquilo. As atrações clássicas, elas estão lá e estão abrindo normalmente. Isso significa que você pode e deve ir no Magic Kingdom hoje, porque quando essas duas novas áreas abrirem, vai ser ainda mais rico e ainda mais completo. Então é isso, pessoal, duas novas áreas e um destino que vai continuar sendo um dos mais visitados do mundo durante décadas. Mas deixa eu ser sincero com vocês, se você planeja ir para Orlando antes mesmo das obras, você precisa de um especialista em Orlando. Uma viagem com planejamento muda completamente a sua experiência. Imagina chegar em Orlando não sabendo onde pegar o carro, não sabendo os melhores lugares para compra, se perdendo totalmente no parque. Eu acho que não é isso que você quer numa viagem tão cara e especial. E é por isso que eu e minha equipe estamos aqui. Nós somos especialistas em viagem para Flórida e nós vamos planejar a sua viagem com base no seu perfil. Então não perde mais tempo, entre em contato com esse perfil agora mesmo. Porque lá no futuro, quando a Villains Land e o Piston Peak abrirem, você vai querer estar no parque, com seu roteiro pronto, com a estratégia definida e já sabendo se você vai torcer pros mocinhos ou pros vilões. Então é isso, pessoal, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para aquele amigo que não sabia dessas novidades. Até o próximo vídeo e nós nos vemos nas filas.